Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje eu vou ter a ilustre presença, a alegre satisfação de receber o nosso amigo pastor, teólogo e editor da Bíblia Apologética. Não saia daí, porque eu já volto. Mas antes, porém, você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. É rápido, é fácil e é de graça. E não se esqueça de deixar o seu like e também clicar nos sininhos de notificações. Fazendo assim, todas as vezes que formos ao vivo ao ar, tivermos uma live ou um vídeo gravado, você será o primeiro a ser notificado. E no vídeo de hoje eu gostaria de estou recebendo a ilustre presença de um amigo, pastor, teólogo, editor da Bíblia Apologética, e eu quero convidar para falar conosco, fazer esse bate-papo saudável, falando das coisas de Deus e da palavra de Deus, meu amigo pastor Jamierson Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor Jamierson, uma alegria, um prazer, é uma honra recebê-lo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, pastor. Pastor, muito obrigado. Para mim, um privilégio muito grande, uma honra estarmos fazendo aqui esse bate-papo no teu canal. Tenho te acompanhado aí, conteúdo sempre muito saudável, para edificação da igreja, em diferentes áreas, escatologia. Tenho aprendido aí com você, em todos esses temas que você tem abordado. E um privilégio estar conhecendo aqui a tua audiência, né? Espero que hoje a gente possa deixar aqui alguns ensinamentos importantes para os irmãos refletirem, né? Nosso objetivo, entendo que esse é o teu objetivo principal, é edificar a igreja com a palavra de Deus. Esperamos fazê-lo hoje aqui. E direto do Brasil, né? Para as Américas. Amém, seja muito bem-vindo. Nós já estávamos ansiosos, desejosos há muito tempo para recebê-lo. A recíproca é verdadeira, da mesma forma, nós também já o temos acompanhado, temos aprendido bastante. Pastor Jamierson, meus amados, ele é pastor da igreja, ele vai falar depois, se eu não estou equivocado, Batista Independente, é isso, pastor? Isso mesmo. Ele é teólogo, bacharel em teologia, apologista. Eu não sei se o termo deveríamos usar apologista ou apologeta, mas depois o pastor, o professor, vai nos ensinar, vai nos falar. Editor da Bíblia Apologética, da ICP, também queremos saber um pouquinho sobre a ICP, e também editor, ele fez parte da edição da Bíblia de Estudo Missionária pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Falei alguma coisa errada aí, pastor? O senhor me corrige. Não, é isso mesmo, pastor Moisés. Graças a Deus, Deus tem me dado o privilégio, não é nada que tenhamos de especial, senão apenas oportunidades e a graça de Deus, né? Para que atuemos em alguns projetos. E eu tive a alegria de trabalhar ainda jovem, né? No Instituto Cristão de Pesquisas, juntamente com o saudoso pastor Natanael Rinaldi, né? Conheci pastor Natanael. Que foi um precursor, né, da apologética no Brasil. Principalmente a área dele era a área de heresiologia, na área de estudo de religiões e seitas, né? Uau! E juntamente com o pastor Paulo Romero, pastor Joaquim de Andrade, que continua caminhando junto comigo até hoje no Seminário Batista Livre. E ali no Instituto Cristão de Pesquisas, no ICP, né, que era uma extensão ou digamos assim, a unidade brasileira do Instituto Cristão de Pesquisas nos Estados Unidos, né, com o renomado Dr. Walter Martin, né?
Uau! Depois, o Walter Marty era conhecido aí nos Estados Unidos como o homem da resposta bíblica, né? O homem que responde a Bíblia. Tinha programas de rádio aí, ouvido em toda a América do Norte. E ele era o fundador do Instituto Cristão de Pesquisas. Depois, ele foi sucedido pelo apologista também Henk Hanegraaff, que dirigiu o ICP americano, né, o CERAN-LAI, por algumas décadas, alguns anos também. No Brasil, fundado pelo Paulo Romero, pelo Manuel Rinaldi, pelo Joaquim de Andrade, Paulo Pimentel, e eu fiz parte ainda, moço, integrei, eu sou jornalista por profissão também. Olha que bênção. Sou editor, né? Na verdade, a minha área do jornalismo, eu me dediquei ao setor editorial. Então, eu sou editor, tenho uma agência de edição de livros, né? Para autores independentes, para empresas, tal. E aí eu entrei no Instituto Cristão de Pesquisas como editor. Eu fui o editor-geral, editor-chefe da revista Defesa da Fé, famosa revista Defesa da Fé. Com certeza. Quem não conhece, quem não se lembra, né? Marcou história, revista mensal, com mais de 40 mil exemplares, milhares de assinantes no Brasil inteiro. Começamos a rodar o Brasil com seminários com o nome Como Identificar uma Seita. Olha aí. Seminário que assim acontecia em centenas de igrejas, né? Da orientação do pastor Nathanael Rinaldi. Então foi ali que tivemos depois o privilégio, né, de desenvolver a Bíblia Apologética de Estudo. A Bíblia Apologética de Estudo no Brasil, ela se inspirou num projeto que estava desenhado no ICP americano, mas não havia sido publicado. Nós desenvolvemos uma versão brasileira dela, 100% nacional, com todos esses colaboradores nacionais, João Flávio Martinez, Paulo Cristiano, Paulo Romero, Nathanael Rinaldi, Joaquim de Andrade, Paulo Pimentel. Eu fiz toda a coordenação do projeto editorial, também sou um dos comentaristas, e foi um sucesso absurdo, né? Que bênção, pastor. A única Bíblia no gênero que ajuda o crente a conversar com um adepto de seita. Com certeza, com certeza. Hoje a gente tem esse dilema, se eu posso assim dizer, né? As pessoas, essas coisas estão se misturando, né? E é até interessante a gente falar isso, pastor, que numa próxima oportunidade, se o senhor me permitir, e eu quero novamente agradecê-lo, porque eu sei que a sua agenda é extensa, é vasta, é escola, é igreja, é seminário, é escrever, é trabalhar, é estudar. Então, olha, gente, para a gente conseguir um tempo com o pastor Jamierson foi até um pouco difícil, devido a esse acúmulo de atividades. Esse homem é um homem que está voltado inteiramente, 100% no reino, na obra do trabalho do Senhor, e trazendo informações que são assim, infinitamente importantes para a igreja nesse momento. Como a gente estava falando em off, né, antes da gente entrar ao vivo, a gente estava falando disso, essa questão de hoje, devido ao advento da internet, as pessoas têm muita facilidade a informações, e muitas informações, às vezes, não são, em alguns casos, fidedignas, né? Então, eu quero aproveitar, né, esse tempo que a gente está tendo com esse grande homem de Deus, que você vê aí pelo background, pela história que ele vem falando. Ele sempre esteve ladeado da nata dos teólogos no Brasil e fora do Brasil também. Então a gente precisa, eu quero que esse vídeo, né, esta gravação de hoje, esse vídeo de hoje, possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E quando a gente puder, pastor, numa próxima oportunidade, queríamos, se o senhor me permite, falar sobre heresiologia, seitas e heresias, para trazer um esclarecimento bíblico, teológico, aos nossos queridos irmãos e ouvintes. Pastor, fala um pouquinho para a gente da igreja que o senhor preside, que o senhor lidera. Está em São Paulo? O senhor é oriundo de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo, cidade de Jundiaí, 50 quilômetros aqui da capital, mas eu hoje pastoreio em Guarulhos. É a maior cidade do estado de São Paulo, né? Depois da capital. Eu pastorei a Igreja Batista Etnos, em Guarulhos, que é uma igreja ligada à denominação Igrejas Batistas Independentes do Brasil.
Na linha histórica, a nossa denominação, os batistas independentes, são o segundo grupo na linha histórica. Primeiro, os batistas da Convenção Batista Brasileira, aí chegaram no Brasil os missionários da Convenção Batista Independente, em Guarani das Missões, Rio Grande do Sul. Foi fundado, começado o trabalho ali com Eric Johnson, missão sueca também. Isso. Eu fui membro, pastor, eu passei a minha infância, eu estava conversando com o senhor anteriormente, na Convenção Batista, mas não sei se o senhor se recorda, eu não sei, até já tem há muitos anos que eu estou fora do Brasil, Batista do Calvário. A grande maioria delas tem nomes diferentes. Igreja Batista Manancial, Igreja Batista Água da Vida, Igreja Batista Etnos, Igreja Batista do Calvário, Igreja Batista de Novo Horizonte, enfim. E aí você não sabe nunca a que convenção pertence àquela igreja. Né? Entendi. Então, assim, a Igreja Batista do Calvário tem igreja na minha convenção com esse nome. Agora, pode ter também na Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, né? Isso, o senhor mencionou aí a Batista Nacional, agora que eu me lembro. Convenção da Batista Nacional. Os Batistas Nacionais é o movimento pentecostal de renovação carismática dentro dos batistas tradicionais. Exatamente. Então, por volta de 1845, chegaram no Brasil os batistas da Convenção Batista Brasileira, são de linhas cessacionistas, tradicionais. No passado isso, tá? Estou falando isso da história passada. Hoje a coisa está bem misturada. E aí, na década de 60 e 70, começou acontecendo o fenômeno do pentecostalismo no meio dos batistas da Convenção Batista Brasileira, que teve como protagonista o pastor Enéas Tognini. Enéas Tonini, grande pastor Enéas Tonini, isso. E ele foi o protagonista desse movimento, que houve, então, uma ruptura, né? E nasceu a Convenção Batista Nacional, que é um grande segmento batista no Brasil. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho magnífico que o pastor Jamierson tem desenvolvido no Brasil, junto aos institutos bíblicos, né? Temos aí o ICP e também temos a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. O senhor foi participante, ou o senhor foi editor da Bíblia Apologética. Fala um pouquinho para a gente dessa ferramenta maravilhosa. Eu tenho aqui, inclusive eu vou disponibilizar aí na tela para os irmãos verem, né, qual é a Bíblia Apologética, o que ela é, e também as informações que de repente os irmãos quiserem adquirir. Eu recomendo de montão para você, vai ser uma ferramenta muito grande. Fala para a gente um pouquinho sobre a Bíblia de Estudo Apologética, pastor. Então, nós temos, aí foi editado em 2001, fiz a publicação como editor geral da Bíblia Apologética de Estudo, que é uma Bíblia que usa o texto de Almeida corrigido, mas nas notas de rodapé traz as informações sobre doutrinas, né? Então, por exemplo, a Testemunha de Jeová nega a divindade de Jesus, nega a personalidade do Espírito Santo. Os adventistas ensinam a guarda do sábado, espíritas ensinam a doutrina da reencarnação, e todos esses grupos usam a Bíblia como fonte de doutrina. Exato. Para fundamentar a crença deles. Então aí cria-se um grande debate se a Bíblia está ensinando aquilo mesmo ou não. O crente leigo vai conversar com a Testemunha de Jeová, vai conversar com a adventista, vai conversar com um espírita, ele fica absolutamente perdido. Não tem base, né? E é o que tem acontecido muito hoje, né, pastor? Com esses novos crentes da nossa era. A grande maioria, né, pastor Moisés, a grande maioria das igrejas não valorizam o ensino, principalmente as igrejas mais jovens. Né? É só evento, louvor. Acabou a Escola Bíblica Dominical, é um projeto que poucas igrejas ainda funcionam bem. O pessoal não tem formação teológica, então cai na mão de uma seita, aí vai perceber que há uma grande deficiência no conhecimento. Então a Bíblia Apologética vai ajudar esse irmão, porque ele pega a Bíblia Apologética e ele vai encontrar nas notas de rodapé um auxílio teológico, como responder a Testemunha de Jeová, como responder um espírita, como responder Seixonoye, como responder um muçulmano, e assim por diante. É uma Bíblia muito legal. Outra coisa também, pastor, que é interessante falar, é lógico que não é só isso, mas dependendo do texto, aonde estiver localizado,
a Bíblia apologética ela vai trazer o esclarecimento, né? Falando das verdades da fé cristã, que de repente esclarecendo alguns textos que para muitos são polêmicos, são difíceis até de compreender. Porque é esse que é o problema. A Bíblia é um livro complexo, é um livro com muitos temas, escrito por muitos autores, num espaço de tempo muito grande, em idiomas diferentes, inclusive que até o idioma atualmente falado, pelo menos o grego, já não é o grego bíblico. Então, assim, e toda a história da tradição bíblica, da tradição cristã, isso tudo interfere. Tudo isso interfere na interpretação. Então, os grupos sectários, ou as seitas, surgem do quê? De uma hermenêutica deficiente, não levando em conta razões históricas, razões linguísticas, razões históricas, e aí surgem as seitas, surgem as heresias. Mas esse é um alerta, inclusive, bíblico, né? Exato. Surgiriam falsos ensinos, falsos mestres, tá? E que conseguiriam seduzir muitas pessoas. Então, a Bíblia apologética é uma ferramenta que ajuda nesse sentido. Foi a Bíblia publicada nessa história que eu tive no Instituto Cristão de Pesquisa. O senhor foi um dos editores, ou foi o único editor da Bíblia? Não, eu sou o editor geral, Aham. E aí nós temos um grupo de quase 25 colaboradores, Uau. Entre as notas de rodapé, entre os estudos no anexo da Bíblia, tá? E aí a segunda Bíblia que eu publiquei foi a Bíblia Missionária de Estudo pela Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia Apologética pelo ICP. A Bíblia Missionária de Estudo, que é um projeto que eu também sou o editor-geral dela, foi publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive, nós estamos aí no limiar de publicar ela em inglês, já saiu em espanhol. É um projeto 100% brasileiro. Que bênção. Tem participações de alguns gringos também, né? De alguns teólogos norte-americanos, ingleses. Mas é um projeto que nasceu, Deus me deu essa ideia de um projeto de uma Bíblia de missões, porque a gente encontra a Bíblia de todo tipo de Bíblia. Não Verdade. Tinha uma Bíblia sobre a missão da igreja, sobre missões. Então, nós produzimos a Bíblia Missionária de Estudo. Depois você coloca informações. Vou colocar aqui para os irmãos verem. É lindíssima, é um projeto maravilhoso que busca resgatar a missão do povo de Israel, a missão da igreja. Uau. Recheada de informações culturais, de orientações transculturais, de orientações na área do evangelismo. Então, é uma Bíblia assim que você precisa ter em casa. Que bênção, pastor. Muito bom, e eu tenho certeza que a nossa audiência vai estar se munindo desse material que eu acredito que é de suma importância. Eu queria falar agora também de um assunto que nós estamos desejosos, eu quero compartilhar com a nossa audiência. O pastor, né, como batista, como bom batista que o senhor é, da Escola de Pensamentos Soteriológicos, e inclusive eu não vou falar o que é, vou deixar para o senhor dar essa definição para a nossa audiência, tá? Sobre essa escola de pensamento soteriológico, ou seja, falando sobre o arminianismo. O arminianismo não seria mais uma coisa para pentecostais? Como é que funciona isso, pastor, na sua visão? Hoje é o grande tema, né? Eu acho que hoje dois assuntos que estão assim pautados em todos os podcasts, programa de televisão, programa de rádio. Eu mesmo tenho participado de muitos debates no Vejam Só, na Hit TV aqui no Brasil. Eu assisto o senhor na Vejam Só. Então, há uns 15 anos eu frequento o Vejam Só, e nos últimos anos tem sido arminianismo versus calvinismo, né? Nas rádios, podcasts e assim por diante. É o tema do momento. O senhor tem ido muito, eu acho que, se eu não estou equivocado, o senhor já foi no programa do pastor César Cavalcante. Eu sou amigo do pastor César Cavalcante. Sim, já vou lá regularmente, né? Regularmente, e esse assunto tem sido, o pessoal acaba me colocando nessas pautas, né? Porque é uma área que eu trabalho, tanto na escatologia, eu trabalho de modo geral nas doutrinas sistemáticas, né? Na teologia sistemática. Teologia sistemática.
E nessa área da soteriologia, devido à minha confissão arminiana, eu tenho sido convidado aí para discutir com irmãos calvinistas sobre esses assuntos. Agora uma pergunta. Vou usar a expressão que você usou. Convenção arminiana. O batista não seria calvinista? Estou certo ou estou errado nisso? E aí que é uma coisa que o pessoal, não é uma informação muito conhecida, a tua pergunta é muito boa. Porque os batistas, pastor Moisés, de modo geral, no mundo, são arminianos. Eu arriscaria dizer, não tenho esse dado, não tenho uma pesquisa, mas pela minha experiência no meio teológico, de igreja, né, conheço uma boa parte da igreja no Brasil, também contatos internacionais, eu arriscaria dizer que 70% dos batistas são de tradição arminiana. Uns 30% calvinistas, tá? Agora, é interessante lembrar da história. Sim. Então, a pergunta, eu responderia a tua pergunta dizendo o seguinte: os batistas surgiram historicamente calvinistas ou arminianos? Então, aqui está um dado importante. Os batistas nasceram na Inglaterra arminianos, com John Smith, Thomas Helvins, 2 pastores britânicos em Londres, de tradição arminiana, e eles foram que começaram o primeiro grupo batista, o primeiro movimento batista, essa é a origem batista, 1612. Tanto que, quando eles se separaram, eles tinham algumas diferenças administrativas, ministeriais. John Smith se separou de Thomas Helvins, e o Thomas Helvins ficou na liderança desse movimento batista inicial. E ele escreveu a primeira confissão de fé batista, que é de linha arminiana. Só em 1618, também em Londres, surgem os chamados batistas particulares, que seriam os batistas calvinistas. Então, eles também são antigos, o grupo batista calvinista, de linha calvinista, mas são posteriores, né? Mas, assim, na grande maioria, no universo batista brasileiro, por exemplo, norte-americano, a maioria são de tradição arminiana, né? De tradição arminiana. Tem um grande número de batistas calvinistas também. Talvez o mais famoso aí na América do Norte é o John Piper, né? É o John Piper, é verdade. E o que é na sua concepção, não na sua concepção, é claro, o senhor vai trazer o esclarecimento aí para a audiência, para todos nós, o que é ser um arminianista, né? Seguindo essa visão do arminianismo. Depois nós vamos falar, talvez numa outra oportunidade, sobre o calvinismo. Mas nós não vamos juntar aqui, mesclar essas duas linhas de pensamento, mas explica para nós, novamente, esse vídeo de hoje, esse programa de hoje, é para trazer um vasto esclarecimento a muitas perguntas e dúvidas. Eu me lembro que um tempo atrás, já tem bastante tempo, eu gravei aqui no canal a diferença sobre o arminianismo e o calvinismo. Mas eu gostaria que o professor, o pastor Jamierson, falasse para a gente sobre essa convicção do arminianismo para todos nós. Esse debate, ele remonta à história da igreja, né? Remonta à história da igreja desde o debate entre Pelágio e Agostinho. Então, esse assunto, arminianismo, calvinismo, tem a ver, para os irmãos que não acompanham muito assim, a parte acadêmica, a parte de estudos teológicos, né? Não está muito treinado teologicamente falando, esse assunto tem a ver com a doutrina da salvação. A Bíblia tem muitas doutrinas, por exemplo, cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, teontologia, doutrina de Deus, e assim vai. Eclesiologia, doutrina da igreja, escatologia, doutrina das últimas coisas. E há um campo de estudo que é a soteriologia, doutrina da salvação. Soter, do grego, é salvação, logia, estudo, soteriologia, estudo da salvação. Ou essa área que se preocupa, como é que Deus salva o pecador? O que é a salvação, biblicamente falando, e de que maneira ela se processa? De que maneira ela se processa?
que a Bíblia nos ensina que Deus é o único Salvador, isso é claro. Mas nos salva do quê? O que nós estamos correndo? Que risco estamos correndo para ser salvo? Tá? Então, esse é um tema bíblico, porque a doutrina da salvação tem a ver com uma perspectiva bíblica. Nenhuma religião antiga, pastor Moisés, tem essa preocupação com salvação, porque os deuses das religiões antigas não têm um projeto salvífico. Não tem um projeto salvífico. Você vai para as religiões babilônicas, egípcias, gregas, hindus, asiáticas, africanas. Nenhuma religião antiga tem não há um projeto de existência. Exato. Não há um projeto de existência. São inúmeras as teorias nas religiões sobre como o homem surge, quem são as divindades, mas a Bíblia é um livro sui generis, porque a Bíblia, assim, do ponto de vista filosófico, sociológico, é um livro absolutamente sui generis. Porque ele surge com uma narrativa de que existe um Deus único, no lugar de vários deuses. Então, ele rompe com essa tradição de um politeísmo e narra a existência de um único Deus. Um único Deus. E esse único Deus é o criador de todas as coisas, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. E ele é distinto da criação. Então, é uma informação absolutamente inovadora na tradição das religiões. Certo. Um único Deus, distinto da criação e criador de todas as coisas. E detalhe aqui, esse Deus tem um projeto, esse Deus tem um plano. Isso. Esse Deus decidiu soberanamente criar o mundo, que não é ele, Deus não é o mundo, Deus não é o tempo, Deus não é o espaço, Deus não é a matéria, Deus não são as coisas, Deus é um ser absolutamente distinto de tudo que existe, e é autoexistente. E ele decidiu, soberanamente, criar as coisas que existem, tanto visíveis quanto invisíveis, tanto materiais quanto espirituais, tanto físicas como imateriais, né, inorgânicas. Ele é o criador de todas essas coisas, e ele tem um plano. Qual é o plano de Deus? Deus decidiu: vou criar criaturas livres, criaturas morais, a minha imagem e a minha semelhança, que tenham características minhas, que é o conceito de personalidade. Então, seres que são morais, que tenham liberdade, que tenham emoções, que tenham razão. Porque ele criou várias coisas que não tem nada disso. Uma pedra não tem consciência, não tem emoção. Verdade. Uma árvore tem vida, mas não tem espírito, não tem emoção, não tem moral. Né? Os animais têm fôlego de vida, mas não tem razão. Agora, quer dizer, ser a imagem e semelhança de Deus está intrínseco no caráter de Deus, né? Sermos semelhantes a ele no seu caráter. A sua imagem e a sua semelhança. Porque Deus decide, entre tudo que ele decidiu criar seres com essa semelhança a ele. Só tem uma resposta possível. A Bíblia não tem essa resposta clara, mas pela compreensão de todo o conjunto da revelação bíblica, é que Deus é amor e Deus é um ser relacional. Então ele criou esses seres chamados seres humanos. Tá? Poderia aqui até falar dos anjos também, mas é outra matéria, é outro assunto aí, para outro podcast. Uma coisa vai puxando a outra, né, pastor? Porque é muito interessante também. É fantástico. A Bíblia é algo que deslumbrante. Da doutrina dos anjos. Então, por que eu estou puxando esse fio da meada aqui? Para que você entenda o que é a doutrina da salvação. Então, a doutrina da salvação é esse plano que Deus tem para que seres humanos se relacionem com ele em perfeita harmonia. Deus desejou que seres morais, que seres racionais, livres, tivessem plena comunhão com ele.
desfrutasse da sua beleza, desfrutasse da sua bondade, desfrutasse da sua glória. Deus desejou isso. E ao desejar isso, ele criou o homem. E esse homem caiu em desobediência. Esse homem saiu fora do projeto original de Deus. Então, o plano de Deus é o chamado projeto original, ou plano original. Qual era o plano original? O plano original era que o homem existisse sem pecado, perfeito, como Deus criou, vivesse eternamente em relacionamento com Deus, desfrutando de toda a graça, de toda a bondade, de toda a glória de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Certa vez, pastor, eu ouvi um pastor comentando, não vou nem mencionar o nome dele aqui, mas ele comentou que Deus decidiu salvar antes de criar. E aí parece que remete àquele texto que o cordeiro, o que o senhor diz? O cordeiro foi sacrificado, foi imolado antes da fundação do mundo. Parece lógico esse pensamento, né? Deus decidiu salvar primeiro e depois criar, porque ele já sabia todo o processo que a humanidade iria passar por ela. O senhor concorda? Sim, Deus tem um atributo que nós chamamos de onisciência, ou presciência. Presciência é um subproduto da onisciência. Onisciência é a capacidade de saber todas as coisas antes que elas aconteçam, todas as possibilidades, né? Então, essa matéria nós estudamos em teontologia, né? Sobre os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a onisciência. E aqui tem um ponto muito interessante na tua pergunta, porque a questão que se levanta aqui agora é a seguinte: então Deus criou o mal? Deus criou o homem em pecado? Não, Deus não criou. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. Perfeito. E por que Deus permitiu que o homem caísse? Aí começa o debate arminianismo e calvinismo. Começa aí o enguiço, né? Aqui começa as perguntas. Verdade. Porque o ser humano é dotado de intelecto. A queda afetou o ser humano não em intensidade, mas em abrangência. Ou seja, nós não nos tornamos tão maus quanto poderíamos ser, como os demônios, né? Como aconteceu com os anjos. Certo. Nós não nos tornamos demônios. Mesmo caídos, nós ainda foi preservado em nós aspectos de afeição, de moralidade, de bondade. A graça de Deus nos preservou, porque senão nós teríamos se tornado tão maus quanto poderíamos ser. É verdade. Agora, dentro disso, o que a gente precisa entender? O homem, Deus sabendo da queda do homem, Deus assumiu o risco. Então, quando você diz assim, Deus decidiu salvar antes de criar, a gente pode levantar muitos questionamentos se existe de fato essa ordem, né? Exatamente. Essa ordem. Talvez seja uma ordem lógica, mas não cronológica. Exato, eu concordo com o senhor. Mas assim, Deus sabendo da queda, por que Deus continuou o projeto? Mesmo assim ele criou? Essa é a pergunta. Porque Deus, volta um pouquinho. Deus poderia não ter criado nada, pastor Moisés. E se ele tivesse decidido não criar nada, essa seria a melhor decisão, porque ele é um Deus sábio. É verdade. Agora, nós sabemos que ele decidiu criar, até porque as coisas existem. Então, essa decisão não foi tomada, porque senão nós nem saberíamos. Eu até acredito, desculpa interromper o senhor, mas sem querer interromper, mas já interrompendo, eu acredito que essa questão da criação de Deus, o motivo, porque muitas pessoas perguntam, então por que Deus nos criou? Usaria esse argumento, essa mesma resposta fala que o senhor está dizendo. Deus não precisava ter criado ninguém. Mas, no meu ponto de vista, Deus criou o homem porque Deus não é um Deus egoísta. Ele quer, ele tem um desejo de compartilhar com a humanidade quem ele é, a sua bondade, a sua existência, o seu caráter, a sua glória, a sua majestade e, acima de tudo agora, a recompensa que o homem vai receber por manter-se fiel ao Senhor. Perfeito. Eu acrescentaria só uma coisa na tua fala. Sim. Ele é poderoso para resgatar a criação. Aleluia, eu creio nisso. Então ele é bom e ele é poderoso para resgatar a criação. Tanto que ele é criador. Ele é o criador. E ele entra na criação para redimir a criação.
Então, Deus sabe que, no final das contas, se ele continuasse o projeto da criação, ele mesmo teria que encarnar, entrar na história humana para de dentro resgatar a sua criação. Porque a gente não consegue imaginar e mensurar essa grandeza, um Deus desse tamanho, desse poderio, dessa majestade. E o texto lá de Filipenses vai dizer, ele se humilhou, ele entrou, ele se fez carne, né, como João disse, e habitou entre nós. É muito maravilhoso, pastor, tentar a nossa mente humana, tentar compreender a Deus, mas isso é lindo demais. Agora Deus está dentro da história. Deus já não é um Deus transcendente, ele é imanente. Né? 2 conceitos teológicos também que a gente precisa compreender. Deus é distinto, ou seja, ele é transcendente, ele transcende a tudo. Logo, ele não é as coisas, ele não é tudo, ele é além disso. Ele vai além. Porque ele está dentro da criação e se relaciona com ela, está acessível à criação. Verdade. Agora, o debate calvinismo e arminianismo começa a levantar questões que a gente, dentro da teologia, precisa resolver. Então, assim, o calvinismo, que a gente não vai ter tempo de trabalhar os detalhes, né? Vamos deixar para até porque eu quero que o senhor retorne, viu? Vamos deixar esses pontos aí para a gente falar depois. Gente, estou falando aqui com meu amigo pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos. Vocês estão vendo aí que a gente está tendo aqui em exclusividade uma aula de teologia. Eu pensei, no meu ponto de vista, pelos meus pontos colocados aqui em pauta, iríamos falar sobre alguns assuntos apenas, mas aí vai abrindo um leque, pastor. Pastor, fale mais para a gente, estamos aqui nos alimentando da sua palavra. Bem, então nós já sabemos que Deus decidiu criar todas as coisas, e ele é um Deus perfeito, ele é um Deus bom. Então você conhece o poder de Deus, os atributos de Deus, mas você conhece também o caráter de Deus. É verdade. E você não pode dissociar o caráter de Deus do seu poder, o caráter de Deus da sua soberania. Tudo está interlaçado, né? Tudo está interligado na pessoa do ser de Deus. Então a pergunta é, como é que Deus lida com a queda? Como é que Deus lida com a queda? Como é que o homem caiu? Então Deus não sabia? Deus sabia, Deus permitiu? Ou Deus ordenou a queda? Deus determinou que o homem caísse? E se ele determinou, independente se ele determinou ou se ele permitiu, como é que ele salva o pecador? Muito boa. Qual é o processo da salvação? Então aqui tem muita coisa para a gente discutir. O arminianismo ficou conhecido na história como essa tradição do pensamento teológico. Ela é a tradição na patrística, por exemplo, os primeiros 4, 5 séculos da história da igreja. De modo geral, a doutrina da salvação não foi muito bem desenvolvida, como a escatologia também não foi. O tema dos debates teológicos nos primeiros séculos era a cristologia, teontologia, pneumatologia. Outros assuntos não foram muito bem discutidos. Mas os chamados pais da igreja, os importantes teólogos dos primeiros 4 séculos, tinham um entendimento claro de que o homem caiu porque Deus dotou ele de liberdade. Porque a liberdade moral, né, a liberdade da vontade, ou o chamado livre-arbítrio, é uma prerrogativa da criação do homem para que o homem seja responsabilizado pela queda. Porque como você vai responsabilizar alguém pelo seu erro se essa pessoa não errou consciente? Então aqui começa um grande problema. Então, assim, porque, na verdade, desculpa interromper novamente, já interrompendo, o próprio termo livre-arbítrio é o homem consciente de julgar, né, alguma coisa, não é verdade? O termo em si significa isso. Agora, teologicamente, ele passa por algumas interpretações. Então, assim, por exemplo, calvinistas vão concordar que apenas Adão, foi criado com livre-arbítrio. Apenas Adão. E é por isso que a queda aconteceu. Porque livre como era, Adão decidiu desobedecer a Deus.
Agora, o que nós entendemos dessa consequência lógica? Que o livre-arbítrio de Adão foi dado por Deus. O livre-arbítrio de Adão foi dado por Deus. É aquilo que nós chamamos, pastor Moisés, de livre-arbítrio pleno. Adão tinha o chamado livre-arbítrio pleno. Ele poderia pecar e poderia não pecar. Ele escolheu pecar. Por isso que ele foi responsabilizado. Uhum. Como é que Deus administra isso? Deus sabia disso. Lógico que Deus sabia que o Adão ia pecar. Mas por que Deus permitiu? Deus permitiu porque essa é a única maneira teológica e lógica de o homem ser culpado. Porque se Deus predeterminou o pecado de Adão, então Adão não pode ser responsabilizado. Deus se torna o autor do mal. O responsável por isso, né? Responsável por isso. E calvinistas tentam fugir dessa lógica, dessa equação, mas não dá para fugir. É impossível fugir. A não ser que você atropele a lógica e diga o seguinte: não, isso é mistério. É o que normalmente você vai ouvir de um calvinista dizer: não, de certa forma, Deus fez de uma forma que ele determinou, mas que o homem é responsável. Bem, aí ninguém entende isso, né? É uma coisa que você não explica e fica ensinando aquilo que você mesmo não explica. Agora, alguns pontos são importantes nós destacarmos sobre o que pensa o arminianismo, então, sobre tudo isso, a chamada mecânica da salvação, ou o processo da salvação. Primeiro ponto, inclusive, dentro do arminianismo, surgiu um acróstico formado por 5 letrinhas, que formam uma sigla chamada FACTS. F-A-C-T-S. Tá? Esse FACT, que é um acróstico sobre os 5 pontos arminianos, né? Os 5 pontos principais do arminianismo. Né? O primeiro, isso vem do inglês, né? Feitos livres pela graça, a todos a expiação, eleição condicional, depravação total e segurança da salvação. O paralelo no calvinismo do FACT é a TULIP. Se tornou até mais conhecida, a chamada TULIP, que é um acróstico calvinista sobre esses 5 pontos. Então, se você me permitir, não sei se eu quer que eu siga já aqui. Sim, pastor, pode continuar. Então, o primeiro ponto da corrente da interpretação arminiana é a doutrina da graça de Deus. Nós existimos pela graça, ou seja, existir foi fruto da bondade de Deus, da graça de Deus, da magnificência de Deus, e nós somos preservados pela graça de Deus. Então, o homem, quando pecou, Deus permitiu a queda, Deus não determinou a queda, mas Deus sabia que a queda aconteceria, tanto que ele providenciou a salvação para o homem, ele mesmo entrando na criação, como eu disse inicialmente, e resgatando de dentro a sua criação, fazendo-se pecado por nós, né? Como homem de dor, experimentado nos trabalhos, levando sobre si todas as nossas iniquidades, recebendo sobre si o castigo que nos traz a paz. Então, ele assume o papel humano. Por isso que Paulo vai falar lá em Romanos 5:12, pelo pecado entrou pelo um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Uhum. Mas pelo segundo Adão entrou a vida. Pelo último Adão. Então, a vida eterna. Então, o que nós temos aqui? Tudo é fruto pela graça de Deus. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é o favor de Deus. Glória a Deus. Então, o homem, quando ele cai, ele é atingido pela queda de tal maneira, é o conceito de depravação total. Calvinistas usam esse termo, assim como arminianos. O que significa depravação total? Eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque ela dá a impressão que nós somos tão maus quanto poderíamos ser. Verdade. E depravação total no arminianismo tem mais a ver com abrangência do que intensidade. Então eu prefiro o termo depravação plena ou depravação integral, porque o total dá a impressão que não restou nada de bom.
Exato. E não é verdade. Você olha mesmo para um pecador, ele é capaz de fazer coisas boas, né? De amar os seus filhos e construir coisas para o bem comum. Com certeza. Né? Ele evita o mal, ele evita... imagina, se nós tivéssemos nos tornado tão maus quanto poderíamos ser, nós não sobreviveríamos. Já teríamos nos matado, né? Embora hoje a morte faça parte do nosso contexto, a gente ainda tem códigos morais. É verdade. Mas a gente entende que com a queda, então aconteceu com o ser humano uma deformação de todos aqueles atributos da personalidade. A nossa moral foi afetada pelo pecado, a nossa vontade foi afetada pelo pecado, as nossas emoções foram afetadas pelo pecado, o nosso intelecto foi afetado pelo pecado. Então, nós fomos afetados plenamente pelo pecado e não intensivamente pelo pecado. Isso é tão interessante que o senhor pode observar entre tantos textos. Vamos lembrar aqui o texto de Jó, que o próprio Deus, ele dá testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus, desviando-se do mal. Deus deu ali 4 características dessa integridade, aonde nós estamos falando aqui da depravação total. Eu concordo plenamente com a palavra do pastor Jamierson. Poderíamos dizer depravação plena ou em outro aspecto, mas não na sua totalidade, porque se Deus deu esse testemunho de Jó, quantos outros homens hoje na Terra, e depois de Jó também, antes, também tinham essas características, né, inigualáveis, ilibadas, a ponto do próprio Deus dizer, ele era um homem reto, fiel, temente a Deus, desviando-se do mal. Então não houve essa totalidade, não. Houve um desvio do caráter, sim. A nossa luta constante, Paulo diz isso, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço. É esse desvio, desse tipo de depravação, pastor. É a ideia bíblica de escravidão. Exato. Nos tornamos escravos do pecado. Boa palavra, pastor. Ou seja, por si só, o escravo não consegue se libertar. Exato, olha aí. Nossa. Ele não pode se libertar. Ele está acorrentado de tal forma que ele não pode se... Eu digo mais, o pecado foi tão intenso, foi tão destrutivo, que o pecador, sem o auxílio da graça de Deus, não tem nem consciência que é escravo. É verdade. Ele não tem nem consciência. Então, ter consciência que é pecador já é resultado da graça de Deus que está sendo ativada no pecador. Agindo no pecador, né? A vida do pecador. Agindo no pecador, de maneira que ele recobre a consciência e se reconheça pecador. Uau. E isso é graça. Então essa é a primeira doutrina, ou a doutrina mais importante dentro do arminianismo. A doutrina da graça de Deus. Lindo. Pastor, muito lindo, muito lindo. Eu estou assim, embasbacado, eu estou assim, muito radiante, muito feliz. Gente, esse vídeo hoje tem que ser divulgado. Você precisa me ajudar a compartilhar, porque o enriquecimento aqui é grandiosíssimo, inclusive por causa do teor do assunto. E o pastor tocou em algo aí muito, muito lindo, a graça de Deus. Precisamos entender que o favor imerecível do Senhor tem nos alcançado. Por falar em favor imerecível, por falar em graça, eu acho que eu não poderia deixar de mencionar, falar sobre isso e de fazer essa pergunta ao professor. Professor, o senhor acredita que o homem está dentro dessa coluna, dentro dessa espinha dorsal da teologia e principalmente do arminianismo? O senhor acredita que o homem pode perder a salvação? Bem, esse é dentro dos 5 pontos arminianos. Então, o primeiro, feitos livres pela graça. O segundo, expiação ilimitada. Jesus morreu por todos, é por isso que todos podem ser salvos, todos os que creem. Todos os que creem, né, pastor? Depravação total, o homem por si só não pode fazer nada pelo bem da sua salvação, ele depende única e exclusivamente da graça de Deus. Esses que creem são eleitos para a salvação, ou seja, a eleição ou a predestinação é segundo a presciência de Deus.
Então, falei aqui dos 4 pontos do arminianismo, que destoam dos 4 pontos do calvinismo. Chega no último ponto, que é a tua pergunta. Essa pergunta gera uma polêmica até dentro do arminianismo, porque aí o arminianismo vai se dividir em 2 grupos. Os arminianos que entendem que a pessoa pode perder a salvação, outros entendem que esse eleito, segundo a presciência de Deus, não pode mais cair da graça, porque ele já está eleito segundo a presciência de Deus. E não há consenso, pastor Moisés, aqui a gente precisa, em teologia, se calar aonde a Bíblia se cala. Verdade, né? Concordo. No máximo, especular algumas coisas. No máximo, especular. Então, é um tema complexo, né? Eu não quero tornar essa live aqui muito acadêmica, muito pesada, muito filosófica, que a tua audiência aqui maravilhosa aqui se incomode, mas eu entendo que pode perder a salvação. Eu sou da tradição arminiana, chamado arminianismo clássico, wesleyano, que entende que é possível cair da graça, que um crente, verdadeiramente crente, pode cair da graça. Por qual razão eu digo isso? Por causa de alguns textos nas Escrituras. Por exemplo, não faz o menor sentido as advertências de permanecer firme, de se esforçar, de buscar a santificação, se a possibilidade de apostasia não for possível. Então parece que essas advertências bíblicas quanto a permanecer fiel, a permanecer buscando ao Senhor, permanecer na dependência do Espírito Santo, buscando a santificação, buscando a obediência, se afastar do pecado, não amar o mundo, todas essas advertências não é para o mundo, correto? Essa advertência não é para o ímpio, é para crente. É para a igreja. É para a igreja. E só faz sentido para a igreja se é possível, pela desobediência, pelo pecado continuado, pela apostasia, nós nos afastarmos da presença de Deus. E aí vem o que o senhor falou anteriormente. Pelo fato de a graça de Deus nos fazer conhecedores que estamos errados, precisamos voltar para o Senhor, então opera esse sentido da palavra. A graça está presente sempre. Eu digo assim, a graça ela é preveniente, mas a graça também é subsequente. Ela é preveniente quando ela preservou o homem para que o homem não se tornasse tão mal quanto poderia ser e pudesse ser resgatado pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, senão nós não poderíamos ser salvos. Mas a graça não permitiu que o pecado destruísse absolutamente o homem. Amém. Agora, a graça também é subsequente. Por que ela é subsequente? O homem que ouve o evangelho e é salvo pela graça mediante a fé, a graça continua operando nele para a santificação. A graça continua operando ele. Justificação é pela graça. A santificação é pela graça. E, por fim, nós seremos glorificados também como resultado da graça de Deus. Verdade. Então, a graça é o tempo todo. A graça é do começo, meio e fim. É, porque se o sentido dela é um favor imerecido, então tudo aquilo que eu vou receber eu não mereço, mas a graça está me proporcionando aquilo que eu estou recebendo vindo da parte do Senhor. E eu sempre digo assim, pastor, existe, e aqui eu uso uma ilustração para que o seu público aí compreenda qual a diferença entre graça e misericórdia. Você vai entender agora o que é graça, você que está nos acompanhando aqui. Graça é quando você recebe algo que você não merece. Graça é isso. Quando você recebe algo que você não é digno, isso é graça. E misericórdia? Misericórdia é quando você não recebe algo que você merece. Verdade. Então, a diferença de graça e de misericórdia é essa. Graça é quando você recebe algo que você não merece, por exemplo, a salvação. E misericórdia é quando você não recebe algo que você merece. Por exemplo, você merece ir para o inferno. Você não vai para o inferno? Você não está condenado eternamente? Isso é misericórdia, porque você merece isso. Como pecador,
o salário do pecado é a morte. É a morte. E a morte, tanto física, quanto espiritual, quanto eterna. A morte eterna, inclusive, é chamada de segunda morte. Essas advertências todas bíblicas para o crente, elas perderão todo sentido, parece uma grande brincadeira de Deus. Meu essas Deus. Advertências. Porque você está indo aqui, ó, pega aí uma Freeway aí, americana. Aí você pega aí, empresta de um irmão aí de posses, aí uma McLaren aí, eu quero alcançar 300 km de velocidade. Aí você vai ver placas, curva acentuada à direita. Ignora a placa para você ver o que acontece. Não, eu não acredito nessa placa. Essa placa está equivocada. Ela está aí apenas como um símbolo. Uhum. E não faça a curva à direita para você ver o que acontece. Meu Deus. Então, as advertências bíblicas, elas só podem ter sentido na vida real. É verdade. Segunda razão que eu entendo que pode perder a salvação. Porque a Bíblia fala claramente isso. A Bíblia fala de apostasia. Apostasia. E apostasia é o afastamento da fé. Paulo, em 1 Timóteo 4, verso 1, vai dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatariam da fé. Ou seja, apostasia, que a palavra grega significa afastamento, no caso desse contexto da fé, afastamento da fé. Pessoa que deixa de crer. Pela fé, nós alcançamos a salvação. A salvação não é pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé. A fé é um meio. Exato. Mas a causa da salvação é a graça. Então, a pessoa deixa de crer, para de crer no Senhor Jesus, desiste da fé, naufraga da fé, essa pessoa apostatou da fé. Entende? Deixa de acreditar na divindade de Jesus, na sua humanidade, na existência de Deus, se torna um agnóstico, passa a consultar os mortos e vai viver segundo uma doutrina reencarnacionista, perde a fé no sacrifício vicário de Cristo. Essas pessoas, elas apostataram da fé. E Hebreus vai falar de um grupo de pessoas, lá no capítulo 6, a partir do verso 4, que é um clássico texto que utilizamos para demonstrar que pessoas caíram da graça, perderam a sua salvação. Então, assim, eu creio que são muitos textos bíblicos, né? E que a gente está aqui apenas fazendo um panorama geral desse tema. Só um panorama. Eu creio que perde. E eu acredito também, essa questão do que nós estamos falando, o senhor está falando, muitos, hoje, no nosso contexto, né, de século XXI, pessoas que estão deixando esse favor de Deus os alcançar, estão deixando de ir na igreja, né, já não comungam mais, né, hoje tem até um termo moderno, novo, que são os desigrejados, né, aí isso vai gerar outras consequências, frieza espiritual, já não tem mais, se não tem comunhão com o corpo, com a igreja, com Cristo não vai ter, gera frieza espiritual, comunhão com os santos, não participa da ceia do Senhor, então vai desencadeando, pastor, uma série de fatores que vai culminar justamente na morte espiritual da pessoa. Eu sempre digo aqui na igreja, sabe, irmãos, se você vê um rebanho de ovelhas, de gado, o que for, sempre aquela ovelha que estiver mais desgarrada do rebanho, ela é presa fácil. E existe uma expressão que, assim, é fato, pastor. A pessoa vem para a igreja hoje, ela está animada, ela senta nos primeiros bancos, ela é participativa, aí de repente ela começa a esfriar, ela começa a mostrar sinais de apostasia, ela começa a sentar dos bancos de trás, do meio para trás, aí depois já estão lá atrás e daqui a pouco foi embora, né? São sinais da apostasia, do esfriamento espiritual. O primeiro estágio é começar resistindo ao espírito. Segundo estágio é entristecendo o espírito. Terceiro estágio é apagando o espírito. Olha. Quarto estágio é blasfemando contra o espírito. Meu Jesus. É uma descida.
É uma ladeira, né, pastor? Uma ladeira. Ela começa entristecendo o Espírito Santo com a desobediência, com a rebeldia, e ela vai entristecendo. Aí ela começa a resistir, aí o Espírito começa a falar com ela, porque ele é que fala conosco. Ele, é o que convence, né? Ele começa falando conosco. Aí você começa a resistir o Espírito. Uhum. Vai resistindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aí você já não quer ouvir mais, você começa resistindo. Então, a primeira fase entristece pelo teu pecado, pela tua desobediência. Aí o Espírito começa a falar com você. Você não ouve, ou seja, você começa resistindo. Uhum. Terceira, você apaga o Espírito. Ele deixa essa habitação. Quarto, você blasfema contra o Espírito. Ou aquilo que Paulo, não sei se é Paulo, né? Acabei citando Hebreus aqui, que fala sobre aquelas pessoas que elas vão, então, causar uma blasfêmia contra o Espírito. Olha, está aqui, ó, Hebreus 10 e verso 29. Okay. Fala que fizer agravo ao Espírito da graça. Outros textos dizem que blasfemam contra o Espírito da graça. Uau. Talvez aquilo que Ananias e Safira fez. Fizeram, né? Com o Espírito, é verdade. Mentiram ao Espírito. Mentiram, né? ao Espírito. Também repreendeu lá os fariseus, né, sobre blasfemarem contra o Espírito. Pode ser que esteja dentro disso. E aproveitar esse ensejo aí, a nossa live já passou de 1 hora, tá, pastor? Nós vamos já preparar para finalizar. As pessoas às vezes olham para esse texto, igual o senhor mencionou de Ananias e Safira. Ah, mas ele foi morto, mas foi morto nos tempos bíblicos. Ok, tudo bem. Talvez, na pior das hipóteses, Deus não mate, como matou lá a mulher, e por ter mentido ao Espírito Santo. Enfim, mas será que as pessoas não estão morrendo espiritualmente? Por blasfemar contra o Espírito Santo? Porque se é ele que convence. Chega um ponto que a mente se torna cauterizada. Ele já não sabe discernir o que é o Espírito, o que é a vontade dele, o que é a carne, o que é o inimigo, assoprando na mente dele, então ele se tornou cauterizado. Por se distanciar, por ofender, por magoar, por blasfemar contra o Espírito Santo. Pastor, muito lindo, tá? Tudo isso. Eu quero louvar a Deus imensamente por esse privilégio que nós estamos tendo desta aula fantástica. Gente, quem está me ouvindo, quem está nos assistindo, está vendo aí o conteúdo, a bagagem, o conhecimento, né, o carinho, o zelo com que o pastor, esse homem de Deus, pastor Jamies, o qual nós temos um respeito muito grande, trata com as coisas de Deus, do reino de Deus e a sua palavra. E nós precisamos, pastor, eu faço aqui um apelo público, nós precisamos de homens como o Senhor, que continue mantendo de pé, levantando, arvorando a bandeira do Evangelho com base sólida na palavra de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, a gente, na medida da possibilidade, das suas condições, retornarmos. Eu estava anotando aqui, ó, sobre alguns assuntos que podemos falar: apostasia, blasfêmia contra o Espírito Santo, voltarmos a falar sobre, né, arminianismo, calvinismo, livre-arbítrio, enfim, são tantas outras coisas que nós podemos voltar a falar com o pastor Jamies, que é um amigo e é o nosso convidado de hoje. Pastor, suas considerações finais e para a gente fechar o quadro nessa oportunidade. Tudo bem, eu que agradeço, pastor Moisés. Para mim é um privilégio, um beijo aí no coração de toda a tua audiência, tua igreja, e que Deus faça teu ministério frutificar ainda mais. Amém. Abençoe a tua família, esposa, filhos. Muito obrigado. Toda a tua família. E eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo, se tiverem interesse numa formação teológica sólida, bíblica, conservadora, então eu vou indicar o Seminário Batista Livre. Vocês estão me vendo aqui com a camiseta do seminário, a camiseta oficial do seminário, Seminário Batista Livre. Nós estamos aqui em São Paulo, eu sou o diretor acadêmico do seminário, é um dos mais importantes seminários teológicos do Brasil. Nós temos 5 unidades presenciais em São Paulo, outras estão surgindo aí em outros estados, Minas, por exemplo. Amanhã não, sábado agora eu vou visitar um pastor em Minas, sul de Minas.
com um convite para abrirmos uma extensão do seminário lá. Mas nós temos também os cursos à distância, grego, hebraico, pós-graduação, bacharel em teologia, básico em teologia, também no sistema EAD. Então, se você entrar no nosso site, seminariobatistalivre.com, tá? Não tem BR, seminariobatista.com, você vai conhecer o nosso site, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, você pode nos conhecer, entrar em contato conosco, inclusive, agora, segunda-feira, a gente começa aquela campanha, né? Que atinge aí todas as empresas, a Black Friday, né? Ah, tá. E nós, segunda-feira agora, fazemos uma Black Friday antecipada com descontaço nas mensalidades, na matrícula. Bênção. Então, assim, você pode, que está nos assistindo, aproveita, né? Vem estudar conosco aí. Que bênção, pastor. Nós vamos estar disponibilizando todo esse contato aí na tela para os irmãos, né? E eu recomendo você que está me assistindo, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Canadá, na Europa, na Ásia, principalmente no Brasil. É um dos seminários, é uma das portas que o Senhor tem aberto para você estudar a palavra de Deus. É hora de nos aprofundarmos, e muito mais agora. Eu acredito que os textos bíblicos estão se tornando vívidos diante de nós, né? E aquele texto que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a hora é agora. E eu recomendo para você, seminariobatista.com. É isso, pastor? Isso, seminariobatistalivre.com. Batistalivre.com. Nós vamos estar disponibilizando aí na tela para você, seminariobatistalivre.com. Você pode entrar em contato. Lá no site deve ter contato, WhatsApp, telefone, e-mail, tudo. No site ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem um número do nosso comercial ali, só chamar no WhatsApp e ela recebe ali todas as instruções dos nossos atendentes. Eu vou estar disponibilizando também as suas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para que os irmãos tenham acesso. Pastor, eu não tenho outra palavra no meu vernáculo, né, no nosso vocabulário, a não ser muito obrigado. Que Deus Amém. Te abençoe rica e poderosamente e que possa continuar expandindo, né, fazendo crescer não só essa chama de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, essa convicção de que o senhor está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, e tenho certeza que o senhor não só vai colher, mas já tem colhido muitos frutos para a glória de Deus. Para encerrar, eu gostaria que o senhor encerrasse com uma oração, nos abençoando a audiência e liberasse sobre nós uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse momento, pastor. Muito bem. Obrigado, meu amigo, pelo privilégio, viu? Queridos, vamos orar. Deus conhece as necessidades de cada um de nós, as nossas lutas, e Ele é um Pai de amor, né? Um grande texto bíblico é 1 João 4,8. Deus é amor. Glória a Deus. Pode confiar, você pode confiar. Um Deus com essa natureza, você pode contar com Ele. Invoque ao Senhor, suplique ao Senhor nas suas lutas. Eu não sei o que você está passando agora. Se você não conhece Jesus como seu Salvador, não tem relacionamento com o Filho de Deus, invoque Ele nesse momento. Peça para Ele entrar no seu coração. Você que já é nascido de novo, está passando por uma adversidade, fique nos pés do Mestre, fique nos pés de Jesus. E a vitória com Ele é garantida, é certa. Oremos. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo aqui falando da tua palavra. Te agradeço por estarmos aqui juntos, pastor Moisés, toda essa audiência. Te louvo pela vida do teu servo, ministério, como o Senhor tem o abençoado nos Estados Unidos. Toda a sua família, igreja, Senhor, e aqui também as pessoas que estão nos acompanhando nessa live, nessa programação. Que a tua bênção esteja sobre todos. O teu Espírito visite cada um nas suas necessidades. No nome de Jesus. Amém. 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 Tá aí para você a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o nosso querido pastor Jamierson Oliveira. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Tchau, shalom, Sheikh Elecha Yom Tov Nitrae Shavua Rabá.